Pessoal, nós vamos dar sequência no estudo do livro A Criança e Sua Singularidade Espiritual. Nós estamos no capítulo 16, que trata da mediunidade infantil. Libertar-se a ciência com pensamento espírita, se ao encontrar o agente de tudo, o princípio inteligente universal, o espírito se abstivesse de tudo atribuir somente ao fenômeno material como princípio e fim de tudo. Então verificaria quão rica, grandiosa seria a visão científica a partir do enriquecimento trazido do horizonte espiritual. Então Delane vai nos falar acerca dessa libertação da ciência com o pensamento espírita, se no encontro com o agente de tudo, o princípio inteligente do universo, o espírito se abstivesse de tudo atribuir somente a fenômeno material, como princípio e fim de tudo. Então vai ser trago sobre essa atribuição de fenômeno material como princípio e fim de tudo. Então isso aconteceria do momento em que nós pudéssemos fazer essa modificação de análise, quão rica, grandiosa a visão científica se tornaria a partir do enriquecimento trazido do horizonte espiritual. Protagonistas desse capítulo são seres ainda em evolução material, visto que, como espírito, todos estamos evoluindo. A essência humana é imaterial. O ser humano, em verdade, é uma alma, ou seja, um espírito encarnado. Questão 134, Livro dos Espíritos. Esse ser interexistencial, o espírito vive, sofre influência do intercâmbio que se faz entre esses dois planos da existência. Por isso que o espírito ele vive e vai ser influenciado do intercâmbio entre os dois planos da existência, o astral, desencarnado e encarnado, que é o espírito que esteja numa existência encarnado na Terra e aquele desencarnado que está participando conosco da atmosfera terrícola. Isso traz a questão da vibração da Terra, porque faz parte da comunidade terrícola, tanto desencarnado quanto encarnado. E que por isso que eles estão conosco em interconexão, e por isso que vai ser traga a questão do intercâmbio. Por isso que vai, no derradeiro, dizer que, em última essência, o faz um ser espiritual e material. Porque o plano de encarnado e aquele que está desencarnado não está isolado um do outro. Existe essa interexistência, inclusive porque nós que estamos encarnados vamos desencarnar e vamos passar um período no astral, depois voltaremos a encarnar novamente, até o momento em que nós possamos ter a nossa última existência encarnado na Terra e irmos para orbes mais evoluídos. Enquanto a gente não realiza a obra da autopurificação, que é um trabalho do indivíduo consigo mesmo, nós precisaremos reencarnar na Terra novamente. É um processo que o espírito, ora ele estará encarnado, ora desencarnado, mas as aferições de despertamento, reforma moral, isso o espírito vai precisar edificar dentro de si mesmo. Inclusive porque nós estamos numa realidade em que o indivíduo ele vai fazer esse fermento interiormente, a partir da ideia nobre, da vontade no bem, da maneira como ele aproveita o tempo para a utilidade, porque na Terra nós podemos fazer atividades sem aproveitamento real.
daquele período que a gente está envolvido naquilo. Por isso que existe essa orientação do benfeitor na nossa direção sobre esse tipo de relacionamento que nós estamos tendo com o astral, que vai dizer, inclusive, do regime de interconexão e auxílio recíproco, onde uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Porque um encarnado, ele, naquilo a que se propusera, estará sendo instrumento do bem para o desencarnado. E o que está no astral desencarnado, se empenhar para auxiliar, vai trazer utilidade e aconchego para quem estiver encarnado. É por esse motivo que quando alguém está numa situação de requerer uma oração, esse indivíduo tem espíritos desencarnados que se afiniza com a condição que ele está, e quando ele recebe essa oração, ele está sendo instrumento para que o desencarnado receba aquela prece. Por esse motivo que aquele que está com um corpo orgânico na Terra é chamado a contribuir com aquele que está no astral. E vice-versa. Inclusive, quando analisamos a nossa situação de termos tido o beneplácito do Cristo de encarnarmos. Porque muitos espíritos pedem uma encarnação na Terra e não conseguem. Precisam aguardar. E acaba que, para alguém que está numa condição de consciência pesada, estar no astral pode ser difícil. Porque esse espírito tem consciência que precisa reencarnar para expiar aquilo que o atormenta. Então, para quem está encarnado e pode viver expiação, a prova já é uma misericórdia de Jesus na nossa direção, que preparou esse orbe para nós e nos convidou e nos agasalhou aqui. Por isso que vai ser trago que a doutrina espírita faz reconhecer que o ser humano, embora de natureza essencialmente espiritual, necessita por muito tempo do adequado invólucro carnal. Demonstra que ao longo dessa trajetória convive e reage à influência de dois planos, material e espiritual. Sucessiva comprovação científica e estudo extraordinário resultado categoriza a mediunidade como dos mais importantes atributos do espírito, manifestando-se de diversa forma. Por isso que vai ser aclarado acerca da categorização da mediunidade como um desses mais importantes atributos do espírito, onde nós podemos fazer essa conversa com o astral e sermos instrumentos para aquilo que estamos realizando, como acontece na mediunidade psicofônica, na mediunidade psicográfica, onde o indivíduo, ele é instrumento de um espírito superior ou de alguém que esteve encarnado conosco, que desencarnou e deseja trazer uma mensagem e vai usar um encarnado para trazer esse consolo, esse esclarecimento, como o Chico fazia ao psicografar carta para a mãe de um filho que tinha desencarnado. Ele recebia aquelas palavras do filho desencarnado e entregava, endereçando para a mãe que estava ali presente, mostrando que existe essa cooperação e que, no caso da psicofonia, seria a fala, ao invés da escrita. Um espírito, ele vai usar de alguém para trazer uma palavra falada, e referente à mediunidade intuitiva, que é uma outra maneira que nós temos de
realizarmos um trabalho estando sob a orientação amorável do benfeitor. Por isso que vai variar os tipos de mediunidade existentes, e isso significa que não é o tipo de mediunidade o mais importante, mas o que eu faço com isso. Porque a reforma moral e a orientação que eu dou para o meu dom, para aquilo que eu traga de mediunidade, para a minha energia, é que vai ser o diferencial naquilo que eu realizo. Kardec traz sobre isso num recorte, dizendo que a maneira como alguém coloca a serviço do bem aquilo que movimenta transitoriamente por empréstimo, a título precário, é que será o diferencial. Por isso que, para a espiritualidade superior, bom médium não é aquele que tem aquele ou outro tipo de mediunidade, ou que tenha tal título, ou que apresente tal serviço do ganha-pão, mas o bom médium é aquele que realiza a sua transformação moral e é simpático ao benfeitor. Esse é o médium que a espiritualidade maior vai ter condições de usar e de preparar. É por esse motivo que ser dócil ao bem, a orientação de Jesus para nós, é o que nos transforma em instrumentos hábeis, eficazes, porque acaba que é uma preparação que a gente vai recebendo para o trabalho, onde Jesus ele vai capacitando o escolhido. Essa situação é uma auto-reforma, onde o indivíduo ele vai conseguindo vencer o seu mal pendor, vai realizando a obra de orientação do seu dom, vai fazendo a modificação de um defeito por uma virtude, que são movimentos essenciais para aquele que deseja ser simpático ao bom espírito. E é por isso que naquilo que o indivíduo movimenta de habilidade moral, onde ele faz essa ação e esse testemunho acontecer, é que vai trazer essa possibilidade de que aquilo que ele realize seja conduzido pelo benfeitor. Então, a gente tem situações na Terra onde alguém abre um estabelecimento e começa a cobrar para poder ler uma carta. Então, chega um consulente para um momento como esse, e aquele que está ali fazendo esse tipo de atendimento, por estar envolvendo situações de ganho de qualquer porte para aquela situação, ele está deixando de ser simpático ao benfeitor. Porque quando o espírito nobre ele percebe que o médium ele está usando e orientando a sua mediunidade para ter um retorno de evidência, de currículo, de dinheiro, ele se afasta. E então o espírito inferior se aproxima e vai usar aquele médium para um fim infeliz. Por esse motivo que existe situação em que a pessoa possa se endividar num tipo de consulta desse porte, porque nós estamos sujeitos a essas condições, e que Jesus é que vem novamente se compadecer da nossa situação, dizendo para nós dar-nos de graça o que de graça recebemos. Porque até mesmo quando nós estamos num trabalho do ganha-pão, nós precisamos ter cautela com querer algum retorno, que é um risco que a gente corre, até porque o sistema capitalista e de competição, ele exige que você se faça sobressair, ter seu momento de evidência de alguma forma.
Por isso que aquela pessoa que não estiver atenta, ela pode vender sua consciência nobre por um retorno materialista. Pagar o preço por algum tipo de subterfúgio indevido para que ela, inclusive, continue naquele local que ela está empregada. Por esse motivo que a gente tem que ter o desenvolvimento dessa perspicácia que Jesus vai nos trazer para que, realizando um dado serviço que é pedido de nós, nós não traiamos a nossa consciência, o dever. Porque quando a gente está diante de pessoas numa situação de prestador de um tipo de serviço, pode ser que, se você não trouxer aquela demanda, exista uma dificuldade para que você possa realizar o que está sendo necessário ali. Por esse motivo que aquele que está cônscio do seu dever, ele se mantém leal à sua consciência, mesmo que exteriormente ele esteja vencido, mas ele permanece vitorioso, porque a verdadeira vitória é aquela sobre mim mesma, onde eu consigo estar em paz com a minha consciência e na serenidade do dever cumprido. Por esse motivo que vai ser trago, que a criança, sendo um espírito encarnado, também chamado de alma por Kardec, no Livro dos Espíritos, pode ser possuidor dessa faculdade, fisiologicamente, intrinsecamente, chamada de mediunidade. Kardec vai trazer, no item 159 do Livro dos Médios, que todo aquele que sente num grau qualquer influência do espírito é, por esse fato, médio. O codificador afirma que essa faculdade é inerente ao homem, não constitui privilégio exclusivo, e conclui: por isso mesmo, as pessoas que dela não possuam alguns sedimentos são raras, porque não é um privilégio exclusivo, é inerente ao ser humano a mediunidade, e será raro aquele que dela não possua algum rudimento. Vemos o codificador não excluir criança, nem seu período do desenvolvimento infante, assim como não omite afirmação que o uso dessa faculdade venha a se chamar mediunidade. Então, vai ser trago que o codificador, ele vai, no trabalho, incluir as crianças e o seu período de desenvolvimento infantil. E também ele vai trazer as informações que o uso dessa faculdade venha a se chamar mediunidade. No entanto, Kardec, no item 221, faz ressalva sobre o inconveniente da mediunidade em criança, afirmando que não se deve estimular o desenvolvimento da mediunidade infante, pois é médium naturalmente, é sua natureza e sua constituição se presta a isso. A história do Espiritismo mostra que tudo começou com criança e adolescente, como as irmãs Kate e Margaret Fox, com 11 e 15 anos respectivamente, com os fenômenos em 31 de março de 1848 e Redds Valley, nos Estados Unidos. Mais tarde, as irmãs Bode, Julie, de 15 anos, e Caroline, de 18 anos, psicografaram quase todas as questões da primeira edição do Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857, a média Hermans Dufus, aos 16 anos, concluiu a última questão do Livro dos Espíritos, assinada pelo Espírito São Luís. Então, vai ser trago que a história do Espiritismo foi se realizando com criança e adolescente. Por esse motivo, que nós não deveremos confundir a mediunidade com outros fenômenos bastante comuns, como a criança que apresenta sonambulismo, êxtase, clarividência e dupla vista. Na questão 455, Kardec vai trazer do Livro dos Espíritos a diferenciação entre esses fenômenos.
Dentro do movimento espírita, Sueli nos traz material farto acerca dessa questão, sobretudo no livro Mediunidade e Obsessão em Criança. A Sueli Caldas, ela vai sugerir que é preciso sempre estar atento ao comportamento infante, à sua fala, ao seu modo de interagir com sua família e no seu ambiente escolar. A criança pode apresentar alteração comportamental própria dessa fase infantil, só relacionada a problema familiar, perda de ente querido, como alteração neurológica, ou seja, do campo físico, que a faz modificar o perfil de convivência. Assim vai ser trago que a criança ela poderá apresentar alteração própria do período que vive, que pode ter relação com problema familiar, alteração neurológica, perda de ente querido, que vão trazer situações que ela poderá estar vivendo do campo físico, que a faz modificar o perfil de convivência. Para caracterizar a mediunidade infante, devemos observar parâmetros acima descrito, tendo em mente que a criança com sintomatologia que envolva saúde mental deve ser submetida a exame médico. Então, vai trazer essa caracterização da mediunidade infantil via uma observação de parâmetro acima descrito, tendo em mente que a criança com sintomatologia que envolva saúde psíquica deve ser submetida a exame médico. No Livro dos Médiuns, Kardec aclara não haver nada de maravilhoso nem de sobrenatural. Infere que todo efeito inteligente deve ter causa inteligente. Sendo assim, se há princípio inteligente, há compreensão. E havendo compreensão, há entendimento. A criança é um ser espiritual encarnado, possui o atributo da inteligência, que vai adquirindo à medida que vai experienciando o aprendizado na vida atual. Integrado no ambiente familiar, está ligado ao familiar pelo laço consanguíneo ou pelo laço espiritual. Como o sono vai crescer no desenvolvimento cognitivo, afetivo, corpóreo, tem a instância de estabelecer laço social. Assim, à medida que a criança vai crescendo no desenvolvimento afetivo, cognitivo, corpóreo, ela tem essa oportunidade de estabelecimento do laço social. No entanto, esse espírito reencarnado que é a criança nessa nova existência, traz capacidade intelectiva e afetiva que a acompanha ao longo da sua existência pregressa. Então, tanto a questão do intelecto quanto da emoção, do afeto, acompanha esse espírito que está na infância, na atual encarnação, ao longo das suas existências pregressas, assim como a capacidade ilimitada de aquisição no campo da moralidade, tornando seu espírito capacitado a enfrentamento vário, ganhando em conhecimento, verdade, para sua experiência evolutiva. Então, aqui é orientado para nós dessa capacidade ilimitada de aquisição no campo da moralidade da criança, torna seu espírito capacitado a vários enfrentamentos, onde ela vai ganhando conhecimento, verdade, para sua experiência evolutiva. Por esse motivo que, ao ter essa capacidade ilimitada de aquisição moral, é um período propício para o auxílio espiritual. E a orientação que essa criança possa receber, que vai ajudá-la a administrar a sua mente, a sua emoção, onde a disciplina ela vai sendo traga pelo testemunho daqueles que estão próximos, responsáveis por ela, pelo estudo nobre, pelo evangelho no lar, pela educação infantil, que trazem para esse ser que tem uma romagem esses sentidos de como viver os princípios de dever nobre que ela vai desenvolvendo ao longo da sua trajetória.
É por esse motivo que uma criança que seja educada num lar que traz para ela esse testemunho, ela vai assimilar recursos que vão auxiliá-la a fazer essa equilibração da sua mente, que vão dar a ela condições para que, mesmo em meio ao contratempo, à aflição, ao obstáculo, ela consiga desenvolver recursos para ir resolvendo e superando as suas dificuldades. Porque isso vai significando um processo em que o indivíduo ele vai tendo mais contato consigo mesmo e vai, a partir disso, descobrindo maneiras novas de se manter harmonizado. Inclusive porque o conceito de saúde na doutrina espírita não é apenas organismo. Porque, inclusive, o corpo pode estar adoecido e o espírito saudável. Como nós estamos na ótica do espírito imortal, o que vai ter a importância para a doutrina espírita é a saúde espiritual, porque o corpo é consequência. Nós não menoscabaremos o cuidado com o corpo físico, porque precisamos dele para a nossa romagem atual. É o organismo físico que o espírito utiliza para realizar a que veio, mas nós daremos prioridade para as questões morais, que são distintos, porque uma pessoa que se transforma moralmente, ela consegue ter uma atitude com seu organismo amorosa, como uma moça que ela estava trazendo sobre a tentativa de fazer exercício físico, mas a dificuldade do horário para ela, por causa do período que ela trabalha. E ela dizia que estava fazendo caminhada num período que o sol ele está a pino, e por esse motivo que ela estava pensando em mudar o horário dessa caminhada ou fazer em casa essa atividade, visando essa viabilização, como com uma esteira. E ela trazia da dificuldade com o uso do celular, porque ela olhava a tela para consultar uma informação e acabava ficando mais tempo e deixando de fazer aquilo que ela precisava. O exercício físico estava esperando por ela, e pelo fato dela estar envolvida numa atividade com o eletrônico, o tempo passa e ela não consegue realizar aquela ação. Então, mostra que a questão da reforma moral, onde o indivíduo ele vai desenvolvendo disciplina, controle de si mesmo, é que vai permitindo a ele ter uma atitude positiva com o seu corpo. Porque a questão de acolhimento do nosso ser implica autoacolhimento, perdão conosco mesmo e uma ação na nossa direção em que eu consigo dizer não para o que é indevido e dizer sim para aquilo que é necessário. E fazer essa diferenciação. Por esse motivo que, como ela trazia, ela estava empenhada em conseguir desligar do celular, porque estava se tornando um processo vicioso para ela, para que ela pudesse ir ao encontro da caminhada que ela necessita. Então, quanto mais ela faz a transformação moral, mais ela fortalece o seu espírito e tem condições de falar não para o celular e ir em busca de fazer atividade benéfica para ela. A gente tem a comprovação científica que o exercício físico ele precisa ser realizado diariamente, pelas impactações que ele traz para nós, em uma série de frentes, como imunológico, sanguíneo, neurológico, que é uma circuitaria que vai sendo consertada enquanto uma pessoa está fazendo exercício físico, moderadamente. Por esse motivo que, quando o objetivo é auxiliar o nosso funcionamento orgânico e não
para uma visão em que o materialismo tome conta de nós, isso vai ser facilitado por aquilo que o indivíduo realiza na sua mente. Porque o materialismo, ele costuma trazer para nós que uma determinada atividade, ela precisa ter um objetivo materialista. Então, se uma pessoa acredita que ela tem que ganhar massa magra para atender um padrão, ela vai fazer exercício além da necessidade, vai se tornar um movimento de distração, vai ter impactação negativa no seu metabolismo, visando atender a uma moda de massa magra. Então, ao invés do indivíduo fazer aquele período que seria benéfico, ele estende e se torna um outro vício, como o do celular que nós faláramos. Por isso que o materialismo, ele nos tira do nosso para quê, da nossa espiritualização, e desvia nosso recurso, e isso nos compromete. Se a gente não acordar a tempo para essa situação, nós somos arrastados por isso e podemos perder uma encarnação nessa distração. E quando soa o nosso momento, a gente olha para trás e vê que não aproveitou como deveria. Nossa energia, nossa vontade, nosso tempo. Porque a nossa encarnação na Terra, ela é um risco, porque nós estamos sujeitos a muitos enganos. Por isso que quando um espírito ele vai encarnar, é preocupante a análise que ele faz. Porque quando alguém reencarna na Terra, sabe que pode falhar e sair fracassado daqui. Por esse motivo que essa condição mostra que, encarnado na Terra, a gente está sujeito a muitos enganos, ilusão, fantasia. E é por isso que a gente tem que combater o nosso melindre, o nosso capricho, o ciúme, a inveja, o ódio. A gente tem que fazer uma eliminação dessas situações dentro de nós, para que nós tenhamos possibilidade de fazer orientação adequada da nossa trajetória. Porque se um indivíduo ele não está predisposto a viver a maior da provação ao invés de cair na tentação, ele acaba não tendo perspicácia suficiente para as decisões que precisa tomar. Porque nós estamos aqui tendo decisões a todo momento. Algo precisa ser realizado, algo precisa ser esclarecido, algo nós precisaremos dizer não, para uma outra situação precisamos nos apressar para não atrasar, para que possa acontecer aquele momento. Inclusive, devido ao fato de que o devotamento, a pontualidade, o desinteresse material, moral, a abnegação, são metais que nos ajudam para que nós consigamos atender o dever. E é uma situação que realmente fica em torno de buscarmos esse empenho para que consigamos fazer esse caminho. Por esse motivo que uma criança, ao longo do desenvolvimento dela, precisa ter orientação espiritual para que ela possa perceber aquilo que convém para ela e aquilo que não convém. Um prospecto onde a espiritualidade ela nos permita fazer uma reflexão sobre a nossa trajetória até ali, mesmo que seja uma criança,
até os 7 anos de idade. Ela tem uma condição de refletir aquilo que ela está agindo, realizando, e mesmo que ela ainda não tenha abstração complexa, se ela receber aquilo que está em torno dela, de moralidade, de orientação adequada, ela vai ter condição de vencer o arrastamento que ela possa experimentar, porque a criança, ela pode ser obsedada. Até pelo fato de que ela traz companhias do pregresso, mas também devido às situações daquela família que ela tiver. Se ela vive num ambiente de gritaria, de agressão, pode acontecer dela ser influenciada espiritualmente pelo fato daquele ambiente estar contaminado de energias sombrias. E esse tipo de situação vai levar essa criança a ter algum tipo de interferência. Inclusive porque, dependendo do modelo familiar que exista numa casa, isso pode trazer influência negativa para a criança, se for um modelo muito rígido. Inclusive, o Hugo, ele vai trazer no livro Agora o Meu Chão São as Nuvens, um pouco acerca dessa situação que pode acontecer dentro da casa. E que mesmo que não exista uma situação de gritaria, mas a rigidez, ela acaba abafando o diálogo, e o que está aparentemente pacífico, na verdade, está ocultando uma situação de revolta, de falta de diálogo. E por esse motivo que ele vai trazer acerca de rigidez, prescrição, dominação e disciplinarização dentro das casas, mostrando que o chão seguro da família pode ser algo que está movediço, areia abaixo, e que nessa situação levediça, aquilo que possa ser considerado pacificação, na verdade é um distanciamento entre os membros daquele local. Por esse motivo que existem diferentes maneiras de uma família estar desajustada. Mesmo que isso não seja percebido por um som, por uma atitude direta, mas subrepticiamente as energias estão prejudicadas e aquele ambiente vai ser impactado. É por esse motivo que ele também vai trazer a questão da insegurança, imprevisibilidade, impermanência, descontrole. Vai trazer as duas facetas das nuvens, emergência e urgência, ilusão e delusão, terreno movediço. Falando um pouco dessas propiciações que existem e que podem significar para a criança uma desestrutura. E que vai, como num vulcão, fazendo enchimento de lava e no momento explode. Mesmo que isso seja anos após. Porque quando a criança ela entra na adolescência, por volta dos 13 anos, que é o segundo setênio, ela mostra que veio. E do momento que isso acontece, ela pode ter que enfrentar situações difíceis, desafiadoras. Que se não tiver tido uma estrutura adequada na infância, ela desmorona. E pode acontecer drogadição, também o estar com o eletrônico de maneira dependente, a codependência e apego num relacionamento afetivo, porque isso também é um tipo de vício. Quando o adolescente, ele se envolve com alguém afetivamente e cria um apego mórbido, num relacionamento que se torna obsessivo por causa do apego que acontece, vira uma simbiose,
E ambos os integrantes daquela condição vão adoecendo com aquilo, sendo prejudicados, até no momento em que, mesmo que tenha a intervenção de um terapeuta para aquela situação, pode ser que se instalou um quadro obsessivo tal e de alienação, de dependência naquele relacionamento e de transtorno, que já não seja possível tratamento psicológico fazer uma abordagem adequada. Por esse motivo, que são situações graves e que trazem diferentes dinâmicas daquela família que podem ser prejudiciais. Por isso que a gente tem que estar atento. Porque se nós dermos um descuido para o mal, ele vai tomar a dianteira da nossa trajetória. Por isso que o vigiar e orar que Jesus nos preceitua é uma orientação de condição básica para a gente poder ter um aproveitamento mínimo. Porque aquilo que nos comprometa moralmente vai prejudicar aquele período da infância, e esse indivíduo que está nessa fase da sua trajetória vai levar as impactações disso para ao longo da sua encarnação. Por esse motivo que vai ser trago no subsequente acerca dessa realidade onde o supracitado História do Espiritismo, de relato inúmero de criança e adolescente que possui a capacidade mediúnica de sentir influência do espírito. Nesse sentido, inúmeros relatos de criança e adolescente que tiveram eclosão de mediunidade naturalmente, como, por exemplo, o Francisco Cândido Xavier, o Divaldo, a Ivone, dentre outros nomes conhecidos no movimento espírita brasileiro. Então, tanto a Ivone do Amaral Pereira, o Divaldo Pereira Franco, o Chico, mostrando que nós temos exemplos dessa situação acontecendo na adolescência. A criança tem capacidade extraordinária de ser espontânea, muitas delas apresentam mediunidade ou eclosão da mediunidade e convive naturalmente com esse intercâmbio entre os dois planos existenciais. Por isso que é colocado para nós essa situação de uma convivência com a própria mediunidade natural. E esse intercâmbio entre os dois planos existenciais. No livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre diz que a mediunidade significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos, porém não deve ser estimulada em crianças. Por isso que essa percepção do espírito deverá ser estimulada em nós, mas não no período infante. Identificamos pensamento ou diálogo dentro do imaginário dessa faixa etária que nos permite observar e identificar o que realmente é brincadeira ou criação de ambiente mental saudável, só é que se repete ao longo do dia, da semana, geralmente em interação com outra criança. Então, o benfeitor vai trazer pensamento ou diálogo dentro do imaginário dessa faixa etária que permite observar e identificar o que realmente é brincadeira ou criação do ambiente psíquico saudável, que só se repete ao longo do dia, da semana, geralmente em interação com outras crianças. Algumas crianças podem apresentar alterações comportamentais próprias da sua fase, relacionada a problema na família, como perda de um familiar muito próximo a ela, desavença na família, situações extremadas de abuso psicológico, físico, e situações outras que, mesmo não aclarado aquela vibração infeliz, ela está acontecendo naquele ambiente. Na espiritualização que acontece ali,
onde os integrantes podem estar presos a atitudes mentais indevidas, podem estar omitindo referente à orientação espiritual para aquele ambiente, podem estar deixando de estarem juntos em oração naquele local, porque são situações que gatilham desequilíbrios ou sequestram possibilidades nobres. Onde, num ambiente, quando existe diálogo e existe a predisposição da espiritualidade, isso vai nos capacitar para que nós possamos, a partir dessa semente, realizar o trabalho que nos compete. Por esse motivo, que esse é um processo que os genitores, os responsáveis por esse lar, precisarão buscar, de edificar essas bases. Porque à medida que nós convidamos Jesus para estar na nossa casa e que nós temos essa direção para aquele ambiente, isso vai purificando a nossa vibração de espírito inferior que somos, vai nos predispondo à transformação moral, a nos tornarmos melhores. E isso vai significando uma proteção para ao longo da trajetória daqueles filhos que estão naquele ambiente e daquele clã consanguíneo como um todo. Porque dentro desse lar, cada integrante precisa desse trabalho consigo mesmo. Até porque nós estamos numa situação de energias de diverso tipo e que a gente precisa eleger aquilo que vai nos ajudar a melhor prosseguir. Por isso que vai ser trago acerca dessa situação onde algumas crianças podem apresentar alterações comportamentais que são relacionadas, próprias da sua fase, seja um problema familiar, perda de um familiar muito próximo, desavença na família, extremada situação de abuso físico ou psicológico. E muitas dessas crianças, não raro, observamos introspecção, preferência por momentos de solidão, quando brinca com um amigo invisível, que pode ser uma criação da sua imaginação ou a real presença de um amigo do plano espiritual que vem em seu socorro por sintonia e afinidade. Quando o amigo invisível é criado pelo imaginário infante, geralmente o diálogo travado entre eles tende a não ser reproduzido fielmente pela própria criança ao longo do tempo. Então, esse amigo invisível, criado pelo imaginário infantil, geralmente, o diálogo travado entre eles tende a não ser reproduzido fielmente pela própria criança ao longo do tempo. Já quando o amigo invisível é real, na maioria das vezes, a criança pode conseguir reproduzir facilmente o diálogo, a brincadeira em momento diferente. Acontece da criança, às vezes, devido à descrição e ao relato da presença de um amigo invisível ou imaginário, que mais ninguém enxerga e ouve, causa uma certa estranheza na família, ser encaminhada profissional da pediatria ou psicologia pediátrica para avaliar por seus pais. Então, devido à descrição e ao relato da presença desse amigo imaginário ou invisível, que mais ninguém ouve, enxerga, causa uma certa estranheza naquele lar, que então encaminha profissional de psicologia ou pediatria para avaliar, e isso é feito pelos genitores. Então, poderá ser encaminhado para um psicólogo pediátrico ou diretamente para a pediatria, que são áreas que vão ajudar a abordar a situação psíquica e emocional dessa criança. Tomam essa decisão por desconhecer essa realidade espiritual, por achar que seu filho esteja sendo portador de algum distúrbio emocional ou até mesmo psiquiátrico.
Por isso que o desconhecimento da realidade espiritual pode fazer um genitor achar que o filho esteja portando algum distúrbio emocional ou mesmo psiquiátrico e considerar que essa criança está louca, desequilibrada, transtornada, enquanto na verdade ela está interagindo com um espírito desencarnado. Por isso que o esclarecimento vem nos ajudar nessa proposta. A doutrina espírita nos ensina que o processo encarnatório se processa e completa até os 7 anos de idade. Em sendo assim, vai ser orientado nessa fase o espírito infantil manter vínculo natural com o plano espiritual e estreita laço pela sintonia afinidade com o recém-reencarnado. Possivelmente são espíritos que conviveu com ele em existências pretéritas. Por esse motivo que essa estreitação do laço pela sintonia afinidade da criança com o plano espiritual, com o recém-desencarnado, com recém-reencarnado, que possivelmente são espíritos que conviviam com ele em existências pretéritas. Porque a criança, ela está num período de recém-reencarnada, até os 7 anos de idade, que é quando se completa a atual encarnação dela. E é nesse sentido que, nesse período, ela está com essa conexão com o desencarnado, com o qual ela já tinha uma convivência e existência pretérita. Mesmo um espírito recém-desencarnado, que possa ser alguém que tinha o convívio com essa criança antes, quando ela estava no astral e esse espírito encarnado, agora que ela reencarna e esse espírito desencarna, pode ser que exista uma interação também. Por isso que mostra o espírito inferior, muitas vezes, se achar credor daquele espírito reencarnante, o que pode levar a processo obsessivo que causa inúmero transtorno na família. É nesse sentido que o processo de interação obsessiva vai levar a transtorno não só para aquela criança, mas para a família. Porque um espírito desencarnado inferior que obseda alguém naquele ambiente está fazendo essa impactação nos outros membros. Por isso que é um chamado que a gente tem de cooperação mútua dentro de uma casa, de auxílio recíproco. Porque a condição que uma pessoa tem ali dentro afeta os outros membros daquele consanguíneo. Por isso que essa movimentação, ela vai pedir de nós esse empenho, para que tenhamos esse amparo recíproco e possamos trazer essa situação para as nossas vidas. Como num filme que chama A Onda, que trazia a situação de um professor que, dando uma aula de autocracia, começou a fazer extremação de ideia, passaram a adotar energias neofascistas, subrepticiamente, mas que logo se transformou patenteado naquele grupo de adolescentes com aquele professor. E eles acabaram, nessa movimentação, apresentando alterações espirituais e de emoção, de atitude, porque eles começaram a excluir aqueles que não aderiam ao grupo deles, passaram a impedir que alguém entrasse no ambiente da escola por não fazer parte do grupo, estavam fazendo a movimentação de pacote de entorpecente, adquirindo arma, fazendo piche do logotipo da Onda em vários locais da cidade, inclusive sobre outros desenhos que eles viam. E isso levou a interações inamistosas com outros grupos e que implicava duelos. Então, eles já estavam numa faixa perigosa. E se um
dos membros desse grupo percebe que essa situação está irregular, ele precisa contribuir com os outros para alertar, porque ele faz parte daquele grupo por algum motivo. Aquilo que está acontecendo com os outros diz respeito a mim também, porque eu posso silenciar comprometedoramente, ou eu posso ter uma atitude de condenar que também seria infeliz. Então, o indivíduo que faz parte dessa situação, mesmo que ele não concorda, ele é chamado a contribuir com os outros. A mesma coisa acontece dentro de uma casa. Porque ali, como mostra no filme, eles estavam num grupo, que tinha adolescentes, professor. E uma das adolescentes, jovem, que fazia parte daquele grupo, percebeu que a situação estava grave, que precisava desfazer aquele conspecto que virou de facção, e com isso ela vai iniciar a elaboração de panfletagem e distribuir isso. Mas do momento que ela tenta realizar, o namorado vem até ela e questiona por que ela estava fazendo aquilo. Ou seja, os outros membros não estavam aceitando a movimentação dela para alertá-los. Porque quando uma pessoa ela tem uma intenção boa e ela tem uma intervenção adequada, pode ser que o resto do grupo não aceite aquilo que ela está trazendo. Inclusive porque o fato de nós estarmos leais ao dever não significa que a nossa intervenção vai ser acolhida. Pode ser que alguém traga um alerta, um aviso precioso para a situação de entorpecimento, de alienação que está acontecendo naquele grupo, como no caso dessa sala com esse professor, que estavam alienados pelo neofascismo, ideologia correlata, e mesmo assim não ser acatado aquilo que a pessoa está trazendo. Inclusive, no momento em que esse namorado foi falar com ela, e ela explicou para ele a gravidade da situação e que precisava dissolver a seita que eles tinham criado, ele a agride. E é no momento que ele percebe que não era ele que estava ali. E ele vê a gravidade da situação que estava acontecendo devido ao fato da interferência espiritual naquele momento em que ele foi agressivo. Por isso ele vai até a casa do professor e alerta para que precisava acabar com aquele grupo. Porque ele estava sendo obsedado, tendo ações que não correspondiam àquilo que ele era. E isso vai mostrando para nós como que a ação espiritual negativa, mesmo subrepetir-se, ela é consistente. Ela vai se energizando. E isso significa uma condição em que aqueles que estão no meio do grupo precisam se comprometer para ajudar o restante. Onde o mais instruído ajuda o menos instruído, o mais forte auxilia o mais fraco. Aquele que esteja numa situação de ter mais resistência, ajuda aquele ainda com uma vontade débil. E é isso que nós somos chamados a realizar dentro da casa. Por esse motivo, que mesmo que venha interferência para que nós não realizemos essa ação necessária, nós precisamos estar atentos para conseguir continuar atuando no bem, onde nós não vamos nos apaixonar pelo mal, não vamos odiar o mal, mas também não desistiremos do bem. Por isso que isso vai nos colocando nessa situação onde a pessoa ela vai realizando a sustentação do dever, via o seu testemunho nobre. Fala se necessário, mas o testemunho é que vai prevalecer nesse processo. Mesmo que isso signifique um risco para a pessoa. Como no momento que essa jovem
ela tinha ido até a escola para poder realizar a distribuição da panfletagem. E, num dado instante, a luz apaga, ela percebeu que alguém estava passando por ali. E quando ela tenta sair, a porta estava trancada. E ela não tinha feito o trancamento dessa porta. Então ela sai pelo fundo da escola e vai pegar a bicicleta para ir embora. Trazendo que, do momento que ela teve a iniciativa de tentar fazer esse alerta positivo, ela enfrentou a dificuldade, o risco, o perigo. E quando esse professor, junto com esse estudante que alertou ele, fizeram a reunião para poder romper aquele grupo que aconteceu ali, houve a insurreição de um dos membros que estava armado e a situação acabou delinquindo para um dos estudantes receber um tiro e o outro se autoexterminar. Então ele atira no colega e acaba dando um tiro dentro da sua boca e vem a falecer ali naquele momento. E o professor é levado para a prisão. Por isso que são situações que trazem para nós que as diminutas permissões para o mal que a gente vai dando, isso vai enchendo um pote. E que uma hora entorna. Ao longo dos anos, quando pessoas dentro de um local de família, de um grupo, estão em situações irregulares, morais, e deixam isso ir acontecendo dessa forma, e porque vai passando 1 ano, 2, 3, e percebe que pode ir levando a si mesmo, estão construindo um futuro desmoronado. Porque mesmo que isso persista por anos sequenciais, chegará um momento em que o desmoronamento acontece. Porque vai apodrecendo nossa base moral, vai levedissando nossa sustentação. Isso significa o ruimento. Por esse motivo que, como no trama desse filme, que poderia ter tido intervenções de outras pessoas para se unir e não precisar chegar no ponto que chegou, e mesmo assim, o fato de ter chegado na tentativa passional, na questão do autoextermínio, e o professor vinha a ser preso, aqueles que estavam em volta, era um questionamento se algo poderia ter sido feito para evitar esse desfecho. Porque é essa hora que a nossa consciência pesa. Um colega que estava próximo e viu a situação e poderia ter ajudado essa jovem que estava tentando desfazer aquilo. Alguém que mora na casa com um adolescente e percebia que ele estava se envolvendo com neoideologia fascista e poderia fazer uma intervenção e silenciou e deixou. A esposa do professor que viu que ele estava alterado, tendo ideias de extremismo e que poderia ter sustentado, ajudá-lo a se desvencilhar dessa situação e preferiu ir embora para uma discussão que teve. É por isso que a resiliência e a paciência nos ajudam, porque quem é paciente dá conta de dialogar e resolver. Não precisa ir embora antes, não precisa interromper a conversa, porque não aguenta aquele diálogo. Porque quando uma pessoa não aguenta um diálogo nobre, é porque a cólera e a impaciência domina ela. É nesse sentido que, quando a pessoa ela faz essa nutrição de elevação, ela dá conta de sustentar a conversa necessária para a resolução. Não precisa evadir, fugir, espetacularizar,
pode conseguir estar ali em meio àquilo e sustentar a dificuldade com o outro, para que esse outro não venha a ser arrastado pela onda que acontece. Porque é nessa hora que a nossa consciência pesa e volta para nós. Eu poderia ter feito mais. Poderia ter agido diferente. Tinha outra maneira de realizar isso que ajudaria a evitar essa calamidade. Por isso que vai ser trago nesse recorte sobre nós estarmos num ambiente que, mesmo com os desafios que isso acontece para nós, o que nós poderemos fazer? Qual o contributo que nós poderemos dar? Nesse sentido, vai ser colocado que, mesmo em tenridade, o infante pode apresentar adoecimento psíquico e comportamental de origem orgânica, que pode simular sintoma mediúnico, confundindo os pais que detêm o conhecimento da mediunidade. Devido a esse adoecimento mental, do comportamentos de origem orgânica, que trazem simulação com sintoma mediúnico, trazendo confundimento. Quando diante de uma possibilidade de eclosão da mediunidade infante, é sempre importante a criança ser avaliada por um profissional da área da saúde como pediatria. O psicólogo, o neuropediatra, e aqueles trazem o terapeuta pediátrico, e até mesmo, se for necessário, um psiquiatra infante, para descartar possível adoecimento orgânico. Além dessa investigação, é importante estudar o Evangelho no lar, a frequência regular da criança na evangelização infantil, participação dos genitores em grupo que estuda tema familiar à luz da doutrina espírita, para que tenha apoio e acolhimento necessário dessa família. Porque esse ambiente consanguíneo precisa ser apoiado e acolhido. Como no ambiente espírita não é comum abordagem sobre a mediunidade infantil, pode haver dificuldade de compreender esse tema como algo natural e que obedeça à lei natural da providência divina. Então, essa dificuldade de compreender esse tema como algo natural e que obedece à lei natural da providência divina pode acontecer. Mesmo que tenha sido investigado em instância de outras causas vinculadas à fenomenologia mediúnica, o codificador nos alerta em O Livro dos Médiuns que a criança lida com essa situação de forma muito espontânea. Por essa razão, ao longo do crescimento dela, a reencarnação do espírito vai se completar aos 7 anos, não necessariamente essa mediunidade, tão evidente até essa idade. Prosseguirá adiante. Se caso prossiga, não significa que ela tem uma grande missão. Então, é aclarado que, mesmo que tenha sido investigada a instância de outras causas vinculadas à fenomenologia mediúnica, o codificador alerta no Livro dos Médiuns que a criança lida com isso de forma muito espontânea, vai ter uma ambientação dela a essa situação. Por isso, ao longo do seu crescimento, como a reencarnação vai se completar aos 7 anos, essa mediunidade tão evidente até essa idade pode ser que não prossiga. Se prosseguir, não significa que ela tem uma grande missão. É importante refletirmos nisso para não sobrecarregar a criança, nem criar uma ansiedade desnecessária quanto ao fenômeno, onde ela possa confundir com uma demanda por vindoura. Cabe à espiritualidade amiga perante o compromisso dela com mediunidade, naturalmente delinear o caminho a seguir, pois a mediunidade com Jesus é sempre a melhor forma de realizar o trabalho proposto, porque é o Cristo que nos capacitará.